Eu quero que você abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Vamos ler todo o capítulo. Está aí no boletim, para quem não trouxe a sua Bíblia. Diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo, caíram da graça, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vocês vinham correndo bem. Que foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que os chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenho confiança no Senhor de que vocês não mudarão a sua forma de pensar. Mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá condenação. Mas, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, estaria desfeito o escândalo da cruz. Quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Digam todos, graças a Deus. Podem sentar, meus queridos. Meus amados, Paulo escreveu essa carta para as igrejas de uma província romana, a província da Galácia, que hoje fica localizada no centro da atual Turquia. E Paulo pregou neste lugar, plantou estas igrejas, e eles receberam o evangelho com muita alegria. E se converteram rapidamente muitas pessoas. Mas o que acontece é que pouco tempo depois, é o que nós vemos, inclusive aqui no capítulo 5, eles não demoraram muito
a desviar daquilo que era o verdadeiro evangelho. Começaram, de maneira precoce, a surgir alguns problemas. E Paulo escreve esta carta para adverti-los acerca desses problemas e para que eles pudessem novamente se realinhar com a vontade de Deus e corrigir as coisas que estavam acontecendo nesta igreja. O principal problema desta igreja era um grupo que hoje denominamos de judaizantes, que eles afirmavam que a salvação ela acontecia através da crença no Senhor Jesus Cristo, através da fé, mas precisava se somar à fé as obras da lei. Ou seja, eles acreditavam que para ser salvo era necessário não apenas crer em Jesus, mas também continuar com todas as práticas judaicas que estavam na lei de Moisés. O cumprimento das cerimônias, continuar se abstendo de alguns tipos de alimentação, guardar os dias da festa e o mais polêmico, continuar a circuncisão. Isso estava se transformando, na prática, num abandono ao verdadeiro evangelho, num distanciamento ao evangelho uma vez pregado pelo apóstolo Paulo para os Gálatas. Nesta carta, a todo momento, Paulo vai reafirmar as bases da fé em Cristo Jesus. Paulo vai reafirmar os princípios do verdadeiro evangelho. Daquele evangelho que depende única e exclusivamente da fé e de andar no Espírito após a salvação. Então, aqui no capítulo 5, que é o que nós lemos hoje, ele vai iniciar dizendo algo muito importante para os Gálatas e para nós também hoje. Para a liberdade é que Cristo nos libertou. Para a liberdade é que Cristo nos libertou. Contrariando totalmente o que os judaizantes acreditavam e o que eles queriam impor para os cristãos que não eram judeus. Até porque você deve saber que a lei não liberta ninguém do pecado. Ao contrário, a lei concede a ciência do pecado. Paulo nos afirma na carta aos Romanos que a lei revela para nós o pecado. E que o pecado, e que a lei, na verdade, ela traz culpa sobre nós. E que a lei, na verdade, ela revela os nossos erros e o pior que existe dentro de nós. A lei nos concede a consciência do erro. A lei nos concede a consciência do pecado. E a lei também provoca uma inclinação para o pecado. Se você disser a uma criança que ela não pode fazer determinada coisa, pode ter certeza que na natureza dela, a primeira coisa que ela vai querer fazer é o que você disse que não pode. Quando você diz não pode, parece uma palavra mágica para faça. Mas essa não é a natureza só das crianças. É a natureza caída de todos os seres humanos. E Cristo nos libertou do pecado. E Cristo nos libertou dos preceitos da antiga aliança, porque ela não trazia redenção a ninguém. Ao contrário, ela pesava sobre a nossa cabeça e sobre as nossas costas como um jugo de culpa. Perceba, eu quero ler com vocês Gálatas 3, 22 a 24. Diz assim: mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo a promessa fosse concedida aos que creem. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que no futuro haveria de ser revelada. A Escritura, a lei de Moisés, os escritos de Moisés, encerrou tudo sob o pecado. Mas encerrou tudo sobre o pecado, para que quando viesse a fé,
nós não estivéssemos mais encerrados no pecado, nós não estivéssemos mais sob a tutela da lei, nós não estivéssemos mais sob o jugo do pecado, mas pela fé pudéssemos viver essa vida diferente, esse futuro que haveria de ser revelado em Cristo Jesus. O 24 diz: de maneira que a lei se tornou nosso guardião para conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. A lei servia de guia moral para o povo de Deus. Guia moral para o povo de Deus. A lei servia de freio moral contra os impulsos da carne e como guardião da vontade de Deus. Mas ela não redimiu ninguém. Ela não pôde redimir ninguém, porque não houve outro homem, além de nosso Senhor Jesus Cristo, que pôde guardar a lei na sua completude, que pôde obedecer a todos os mandamentos. E a palavra nos deixa bem claro que aquele que transgride, aquele que vai de encontro a um dos mandamentos do Senhor, pecou contra todos, porque aquele que diz não mate, também não diz não adultere. É o mesmo que manda todas as coisas. Então só este Jesus é o único que pôde nos libertar. E agora, por meio da fé, nós somos livres. Somos livres desses preceitos antigos. E graças a Deus, não precisamos mais estar esmerados e dedicando a nossa vida a fazer sacrifícios de animais, dedicando a nossa vida a nos abster de alimentos, totalmente engessados a guardar dias e dias de festa, e muito menos de nos circuncidar. Talvez seja a melhor notícia para os homens, né? Para a liberdade, Cristo nos libertou. E aí Paulo diz: se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não tem valor nenhum para vocês. A circuncisão ou a incircuncisão para o Senhor não significa nada, porque o que tem valor é a fé que atua pelo amor. No 7 ele diz: vocês vinham correndo bem. Quem foi que impediu vocês de continuar a obedecer à verdade? Essa persuasão, esse convencimento feito por essas pessoas que estavam desviando os galácios da verdade, não provinha de Deus. Tenho confiança no Senhor de que vocês não mudaram o seu modo de pensar. Em outras palavras, Paulo está dizendo: eu tenho confiança que você continuará crendo que a salvação é pela fé e única e exclusivamente pela fé, não através de obras da lei, não através de méritos humanos, mas através da graça, do presente tão grande dado por Deus a vocês. Ele diz: quem dera que esses que estão perturbando vocês se mutilassem. Quem dera esses que estão pervertendo a verdade, esses que estão pregando outro evangelho. A tradução NAA fez um eufemismo aqui, né? Porque no original seria algo mais próximo de quem dera eles se castrassem. Aqueles que estão perturbando vocês. Eles não estão dizendo que a circuncisão ainda é necessária, então para eles pior, deveriam ser castrados. Porque estão mentindo, porque estão pregando outro evangelho, porque estão levando as pessoas para o engano, porque estão dizendo que existe algum lugar humano, alguma obra humana que acrescenta a obra que Jesus Cristo já fez. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Então nós não estamos mais sob o jugo da lei, mas vivemos pela fé. E aí vamos para a segunda parte desse texto, onde Paulo vai fazer uma ressalva, não para os judaizantes, mas principalmente para os gentios. Eu acredito que todos nós somos gentios, né? A não ser que tenha algum judeu aqui que não me contou que era judeu. Mas esta palavra vem mais direcionada para nós. É para todos, mas mais direcionada para nós.
O apóstolo Paulo tinha sempre esse hábito de se dirigir mais a uns, enquanto o que podia acontecer é que os gentios ficassem assim eufóricos, ele vinha com a cacetada para os gentios também. Ninguém se acha melhor do que é. E ele diz: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Irmãos, tem um provérbio muito antigo que diz: reino com novo rei, povo com nova lei. O reinado do Senhor Jesus Cristo trouxe uma nova lei para mim e para você. Amém? Os princípios morais revelados por nosso Senhor na antiga aliança, eles continuam, mas eles foram revisitados pela lei perfeita, que é a lei do Senhor Jesus Cristo, e que é muito mais profunda, porque ela se aprofunda no coração e na mente de cada um. A lei falava de muitas coisas, e a grande maioria delas estava relacionada a questões externas ao coração e à mente. Mas Jesus vai falar do íntimo do nosso coração. É quando essa liberdade nos alcança que se cumpre o que foi prometido por meio dos profetas Jeremias e Ezequiel. Jeremias nos disse que nos últimos dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles, eles serão meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados não mais me lembrarei. Ezequiel nos diz: o Senhor fala, eu lhes darei um novo coração e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. É para a liberdade que o Senhor libertou. Irmãos, vocês todos foram chamados a esta liberdade, em que a sua mente está imersa na graça e na vontade de Deus, em que o seu coração está possuído pelos estatutos e pelas leis do Senhor. A sua lei, a sua vontade, a sua presença que lhe conduz para que você faça aquilo que o Senhor quer de você. Antes, sejam servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Então, no ambiente que era o ambiente dos Gálatas, em que havia disputa entre judaizantes e gentios, entre aqueles que achavam que a lei deveria ser cumprida e outros não, entre aqueles que apontavam o dedo e condenavam: se você não for circuncidado, se você não guardar o sábado, se você continuar comendo carne de porco, você vai para o inferno, porque a fé em Jesus existe, mas você precisa também guardar a lei. Nada disso serve para nós hoje, tudo isso era sombra. Para a liberdade, Jesus nos libertou, para que muito maior do que essas coisas que são todas externas, interiormente, o Senhor opere no nosso coração, para que Ele transborde a fonte que é o Espírito Santo, nos ensinando como nós devemos pensar, como nós devemos falar, o que nós devemos fazer e qual será a nossa conduta e a nossa vontade submetida à vontade de Deus. É o cumprimento da promessa feita por Deus. E tudo isso se manifesta através do meu serviço ao próximo, do meu amor ao próximo, e não da rixa, da disputa, de querer ser superior ao outro, de querer ser maior do que o outro, de querer dizer que existe algo que não Jesus que leva à salvação. Vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros. Tenham cuidado para que não sejam destruídos mutuamente. Essas disputas só levam
em direção à divisão, à facção e à própria destruição de almas e vidas que querem servir verdadeiramente ao Senhor Jesus. Quantas pessoas nós não vemos, quantas pessoas nós não conhecemos frustradas, magoadas, porque a elas foi pregado um outro evangelho. Um evangelho cheio de peso, um evangelho cheio de dogmas que não são os dogmas de Jesus, um evangelho cheio de pecados que inexistem na palavra de Deus. Este peso não deve cair sobre nós, porque não tem a ver com aquilo que nós fazemos, não tem a ver com aquilo que nós operamos pelas nossas próprias forças, mas tem a ver com aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo fez. Amém? E vamos para a terceira parte do nosso texto. Primeiro Paulo diz, para a liberdade Cristo nos libertou. Depois ele diz, não use a liberdade para dar ocasião à carne. E por fim ele diz, vivam no Espírito e jamais satisfarão os desejos da carne. Vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Existe uma luta, irmãos. E você deve saber que essa luta existe, porque essa luta existe dentro de você. Essa luta existe na minha e na sua vida. Essa luta está presente na sua caminhada. É a carne lutando contra o Espírito lutando contra a carne. Mas o remédio que Paulo nos apresenta para que o Espírito vença todas essas lutas é um imperativo simples. Vivam no Espírito. E vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Nós lemos na Bíblia que devemos crucificar o nosso velho homem na cruz com Cristo, que devemos matar a nossa natureza. Aí você pode se perguntar, como é que algo que está morto dentro de mim continua lutando? Porque a sua velha natureza, ela já está condenada à morte, mas ainda não chegou ao fim. Porque o processo, ele só termina na glorificação, na vinda do Senhor Jesus Cristo, quando Ele fará novas todas as coisas. Quando nós seremos revestidos de um corpo incorruptível. Até lá, a nossa velha natureza, ela perde o controle, mas ela continua lutando para recobrar o controle. Pense na sua velha natureza como um ditador. Vocês conhecem vários ditadores por aí, né? Existem vários que governam até hoje, existem vários ditadores ao longo da história. E este ditador estava lá, governando esta nação com mão de ferro, fazendo tudo apenas para os seus próprios interesses e prejudicando todo mundo. Até que chega um momento que ele perde o seu poder e entra um novo governo, mas ele não morreu ainda. E ele continua maquinando e usando todas as suas forças para tentar recobrar o seu lugar anterior. Assim acontece com a carne dentro do coração e da mente do cristão. A nossa velha natureza foi condenada à morte. A nossa velha natureza não deve mais governar a nossa vida. A nossa velha natureza não mais tem autoridade sobre nós. Se antes nós éramos escravos dos nossos desejos, escravos das concupiscências e fazíamos as obras da carne por causa disso, agora o Espírito reina em nós. Cristo reina dentro do nosso coração e este reinado é concretizado através do Espírito Santo de Deus, que conduz, controla e dirige a sua vida. Mas você ainda tem vontade, você ainda tem arbítrio, e é por isso que Paulo está nos dizendo, andem no Espírito. Andem no Espírito. Vocês devem andar no Espírito, sabe por quê?
Porque as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras e coisas semelhantes a estas. Só o que não presta. Só coisa ruim. Perceba que nós falamos aqui de diversas coisas, não tem nada que preste nas obras da carne. Na semana passada, nós falávamos aqui dos desejos da carne, dos desejos dos olhos, da soberba da vida, e Paulo agora vai citar diversos pecados que estão relacionados ao que João também falou. Olha que sorte de pecados que só levam à destruição do ser humano, que só leva à destruição da alma, e que só será vencido se nós olharmos não para a lei, não para tentar cumprir a lei, mas para Cristo Jesus. E que nós só venceremos se nós andarmos no Espírito. Paulo declara, como antes ele já preveniu, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Aquele que vive continuamente na prática desses pecados. Aquele que não tem os seus pecados, transgressões e iniquidades perdoados por nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que não tem os seus pecados afastados de si, como o Ocidente está longe do Oriente, não herdará o reino de Deus. Mas aquele que andar no Espírito. Irmão, irmã, preste atenção numa coisa. O compromisso da sua vida não deve ser tentar, com as suas próprias forças, obedecer a Deus. Não deve ser tentar, com as suas próprias forças, vencer a tentação. Não deve ser tentar, com as suas próprias forças, vencer o pecado. O compromisso diário da sua vida é que você ande no Espírito. E você jamais satisfará os desejos da carne. Ande no Espírito e você fará a vontade de Deus. Ande no Espírito e você não irá pecar. Porque o fruto do Espírito, irmãos, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Se você anda no Espírito, o Espírito produz tudo isto dentro de você, e a lei não mais lhe condena, porque dessas coisas não provém nada de errado, dessas coisas não provém pecado, dessas coisas só provém o amor gracioso de Deus manifestado por nós, manifestado através de nós e manifestado de nós em relação aos outros. Então perceba, meu irmão e minha irmã, obras da carne e fruto do Espírito. São coisas diferentes. Por que é que Paulo não fala de obra da carne e obra do Espírito? Porque a obra da carne, ela provém da natureza humana e ela provém do esforço humano. Ela provém do esforço humano. O esforço da natureza humana. Mas o fruto do Espírito, ele opera em você. O Espírito opera em você para que você frutifique. Amém? E você não tem os méritos sobre o fruto, porque você é um galho da videira. A uva, ela nasce através do galho. Aquele fruto está naquele galho. Mas o fruto está ali porque a seiva da videira alimenta aquele galho para que possa produzir fruto. A videira é o Senhor Jesus Cristo. A seiva é o Espírito Santo. Os galhos somos nós. E os frutos é tudo aquilo que o Espírito Santo produz através de nós. Mas se nós tentarmos pelo nosso próprio esforço, nós não vamos produzir nada de bom, porque a natureza humana caída, a natureza humana sem Deus, o homem que não foi regenerado, não tem capacidade em si mesmo de fazer nada bom, mas de produzir apenas obras más. Você já leu alguma vez na sua vida a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7? O bem que eu quero fazer com a mente, esse eu não faço. O mal que eu não quero, este eu faço. Essa é uma descrição clássica daquele que
tendo encontrado Jesus Cristo ou não, não anda no Espírito, porque tenta obedecer a Deus pelas suas próprias forças. Mas aquele que anda no Espírito jamais satisfará os desejos da carne. Irmãos, aquele que é nascido de Deus, enquanto andar no Espírito, não peca. Amém? Aquele que permanece no Senhor Jesus Cristo. João capítulo 15, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Sem mim nada vocês podem fazer. Sem Cristo nada podemos fazer. Sem Cristo nada podemos fazer. Os que são de Cristo, veja o que diz o versículo 24. Crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Você vive para a vida eterna, você vive para Deus no Espírito, mas você deve também andar no Espírito. Se a decisão da sua vida é ser um cristão, que faz a vontade de Deus todos os dias, que vence a tentação todos os dias, que dá as costas para os pecados todos os dias, isso só será possível quando e somente nós andarmos e estivermos vigilantes, vivendo a vida no Espírito de Deus, vivendo a vida que Deus preparou para nós. E a vida preparada para nós é a vida daquele que anda no Espírito. Amém? Todos os homens de Deus, enquanto andaram no Espírito, enquanto estiveram vigilantes, não pecaram. Quando Davi pecou, a queda dele não começou nem na sacada. A queda dele foi quando ele começou a deixar de fazer diversas coisas. Foi quando ele começou a achar que não precisava ir para o frente da batalha, terceirizar suas responsabilidades, ficar ocioso, ficar à toa, até que chegou na sua sacada, acima de todas as casas, viu aquilo que não devia ver. A sua queda começou bem antes disso. E ele cede ao pecado, porque naquele momento não estava andando no Espírito. E todos os homens de Deus, acontece que quando pecaram, não estavam andando no Espírito, não estavam vigilantes naquele momento. Porque se nós andarmos no Espírito, jamais satisfaremos os desejos da carne. Se anda no Espírito, irmãos, através da oração, da vigilância, do contato frequente com Deus. Eu convido você nessa noite a viver no Espírito e andar no Espírito. Amém? Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns os outros, tendo inveja uns dos outros. Vamos esquecer a mentalidade do fazer para receber de Deus. Essa não é a mentalidade do cristão, irmãos. Vamos esquecer a mentalidade das obras que produzem alguma coisa diante de Deus. Essa não é a mentalidade do cristão. O cristão se deixa alimentar. O cristão deixa que o Espírito age através de si. O cristão permite a ação do Espírito Santo. E o cristão se esforça através da capacitação do Espírito Santo. Se eu digo a você, arraste esse carro, coloque esse carro lá na Nova América, do jeito que ele está ali, você leva? Você não leva. É a mesma coisa de você tentar arrastar a sua vida longe do pecado sem o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo de Deus, ele diz, arrasta esse carro daqui para Nova América. Ficou mais fácil? Ficou mais fácil não, irmãos. Ficou possível, porque antes era impossível. Ande no Espírito. Amém? Ande no Espírito. E você jamais satisfará os desejos da carne.